Bom, boa noite, pessoal. Vamos para a nossa última aula de Química. Essa aula que eu vou dar hoje para vocês é a última do nosso cronograma, que a equipe de Química preparou para vocês. Nessas últimas aulas, vocês vêm vendo temas mais curtos, que dizem respeito à química orgânica em si, mas eles são temas que são fechadinhos entre si, então a gente decidiu fazer aulas ao final desses temas. Né? Na última aula, o José Bento deu para vocês polímeros, que é um tema da química orgânica, tem a ver com as reações que vocês tinham visto anteriormente, mas ele é um tema que demanda ali uma aula para ele, apesar de curto. E hoje, nessa aula, eu vou falar para vocês sobre bioquímica básica, que é um tema assim como polímeros, que faz parte da química orgânica, tem relações ali com as reações, com as funções orgânicas que vocês já viram, mas que demanda uma aula separada porque é um tema bem fechadinho, né, por assim dizer. Bom, a gente sabe que os seres vivos, para desempenharem as suas funções, eles dependem de inúmeras substâncias químicas. Por exemplo, essas substâncias elas podem ser utilizadas para o crescimento do ser vivo, para manutenção de tecidos, para aproveitamento energético. Então, se eles precisam, se a gente precisa, por exemplo, caminhar. Para a gente caminhar, a gente precisa de energia, e essa energia depende de substâncias químicas. Então, faz parte aí de substâncias que devem ser utilizadas. E também para composição estrutural. Nossa pele é formada por células, nossos órgãos são formados por células, tudo é formado por células, mas essa célula, em última instância, tem ali a composição de substâncias químicas para o seu funcionamento. E a ciência que vai estudar essa aplicação química das substâncias na biologia dos seres vivos é a bioquímica. A bioquímica ela é uma ciência assim, bastante detalhada, bastante aprofundada, é um campo de estudo bastante vasto. Para quem for para as áreas da saúde, na universidade, geralmente a gente tem um semestre inteiro de bioquímica, é um assunto muito trabalhado, mas aqui a nível de ensino médio, a bioquímica que a gente trabalha é a chamada bioquímica básica, que envolve basicamente esses 4 tópicos aqui, ó. Lipídios, aminoácidos e proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. E dentro de lipídios, a gente, a parte, fala um pouquinho sobre sabão, certo? Vamos começar então por lipídios. Os lipídios, que são óleos e gorduras, eles são ésteres de glicerol. Então, a função orgânica de um lipídio é um éster. E, portanto, por serem ésteres, eles são formados pela reação de esterificação entre o glicerol e o ácido graxo. Lembrando as reações que foram passadas para vocês, uma reação de esterificação é aquela que acontece quando um ácido combinado com um álcool, ele forma éster mais água. Essa seria a reação de esterificação. Sendo que no caminho oposto, o éster com água formando álcool mais ácido, a gente teria a hidrólise, certo? E como que acontece essa reação de esterificação? Ela acontece quando a gente pega esse agrupamento OH aqui do ácido carboxílico em questão, por exemplo, junta com esse hidrogênio que vem do álcool, da função do álcool, isso junto vai formar a nossa água, e aí a gente vai ter o éster formado, que é caracterizado por aquele grupamento C dupla O e os radicais. No caso dos lipídios, para nível de ensino médio, a gente fala de triglicerídeos. E como que esses triglicerídeos são formados? A gente vai ter um álcool, que é um triol, que seria o glicerol. Então, glicerol também chamado de propano 1, 2, 3, triol. Ele tem essa fórmula aqui, então a gente tem 3 carbonos. Em cada carbono a gente vai ter o grupamento OH, que caracteriza a função álcool. Esse seria o nosso álcool da reação. E o nosso ácido pode ser qualquer ácido, que seria ácidos graxos, que são ácidos de cadeia longa. Então, para formar o lipídio, a gente usa um glicerol e ácidos graxos, que são ácidos de cadeia longa. Perceba que ele colocou aqui R1, R2, R3 como longos. Então, assim, por exemplo, esse R3 aqui, que é o radical, seria 12, 13, 15, 17 carbonos. São cadeias muito longas. E aí acontece aquela reação, como a gente falou. O OH vem aqui do ácido, o H do álcool, e aí junta
essas cadeias e forma ali o nosso éster, que é o triéster de ácidos graxos e glicerol, que seria o nosso lipídio em si, mais as 3 águas. Cada radical aqui do álcool faz uma ligação liberando a água para a gente na reação. Veja que o álcool utilizado, ele é sempre o glicerol, como eu falei para vocês. Também pode ser chamado de glicerol, glicerina ou propano 1,2,3 triol. Ele é um triálcool. Mas o ácido graxo que a gente vai utilizar, ele varia. O ácido graxo, ele é um ácido carboxílico de cadeia longa, que vai variar conforme a quantidade de carbono e insaturações. Ele pode ser saturado ou insaturado. Veja que o ácido graxo, ele é um ácido carboxílico, como foi falado, ou seja, ele é C, dupla O, OH na extremidade. Já aquela cadeia R, ela segue essa formulação aqui, ó. CnH2n mais 1, se for um ácido graxo saturado. Então, por exemplo, aqui, ó. Se tiver 15 carbonos nessa cadeia de ramificação, 15. 2 vezes 15, 30. Mais 1, 31. Então, a gente teria aqui 15 carbonos e 31 hidrogênios distribuídos naquela condição de o carbono faz 4 ligações. Vocês conseguiriam desenhar essa cadeia. Então, pense numa cadeia bem longa. Vai ter uma imagem seguinte que vocês vão ter essa noção da cadeia longa. Mas, por exemplo, se for 17, 17 vezes 2 vai dar 34. 17 vezes 2 vai dar 34, isso. Mais 1 vai dar 35. Mas aqui não está dando 35. Está dando 27. Ou seja, aconteceu aí insaturações que foram formadas nessa cadeia. Então, de 35 para 27, a gente teve a formação de insaturação. E por isso que a gente teve a perda de hidrogênios. E na química orgânica, a gente utiliza ácidos graxos saturados, o nome de gordura, quando é utilizado eles para a formação dos lipídios, e quando ele é insaturado, a gente utiliza o termo óleo. Por isso é que a gente colocou aqui óleos e gorduras, que são os lipídios, são ésteres de glicerol. Com a diferença que o ácido graxo que deu origem ao éster dos óleos são insaturados. E os ácidos graxos que deram origem aos ésteres das gorduras são saturados, certo? Veja aqui para vocês verem, aqui mais uma vez, a fórmula genérica de um óleo ou de uma gordura. Essa parte aqui, se a gente passar uma linha, se vocês lembrarem, essa parte da esquerda, ela veio do álcool, que é o glicerol ou glicerina, ou propano 1,2,3 triol. E essa última parte aqui, cada uma dessas partezinhas, veio de um ácido graxo. O ácido graxo, mais uma vez, é um ácido carboxílico de cadeia longa. Se for saturado, a gente chama de gordura. Se for insaturado, a gente chama de óleo. Certo? Então, gorduras saturadas, óleo insaturado. E essa insaturação, como vocês viram comigo lá na isomeria, ela pode estar na posição cis ou trans. Se for uma insaturação na posição cis, a gente sabe que esse é um óleo natural, enquanto se for numa posição trans, é um óleo industrial. Quando vocês pegam os alimentos, está escrito lá zero gordura trans, é porque houve um processamento para não aparecer gorduras com esse tipo de insaturação, que é um tipo que faz mais, que traz mais malefícios para a nossa saúde. Aqui tem esse box lembrando que os lipídios é uma classe muito vasta. A gente tem os triacilglicerol, tem diacilglicerol, monoglicerol, colesterol, lecitina, enfim, a gente tem inúmeros tipos de lipídios. Mas para a parte química, que a gente estuda a formação, a reação química em si, o que importa para a gente é o triacilglicerol. E o triacilglicerol, mais uma vez, é formado pela molécula de glicerol, que é um triálcool, mais moléculas de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeias longas, certo? Bom, uma aplicação à parte é quando a gente utiliza esses lipídios para fazer sabão ou detergente. Então, sabão ou detergente, eles são feitos utilizando óleo ou gordura como matéria-prima. Hoje em dia a gente perde um pouco a noção, mas antigamente, os nossos avós, hoje em dia mesmo, tem gente que ainda faz isso, tem o costume de utilizar
de guardar o óleo de cozinha que foi utilizado para fazer o sabão ou gordura, porque esse óleo é a matéria-prima. E como que ele é realizado? É feita uma hidrólise básica, ou chamada também de hidrólise alcalina, ou reação de saponificação. Então, a reação que dá origem ao sabão é uma hidrólise básica, ou hidrólise alcalina, ou reação de saponificação. O que é feito? A gente pega óleo ou gordura, mais uma base, isso vai gerar glicerina, mais o sabão. Vou mostrar aqui a reação para vocês verem, vai ficar mais fácil de compreender. Bom, no caso, como eu estava falando para vocês, que utilizam, não sei se vocês já viram ou ouviram falar, esse sabão caseiro que é feito, por exemplo, que é utilizado o óleo reaproveitado ali da cozinha, eles adicionam a soda cáustica, que nada mais é do que o NaOH, é uma base. Então, a base mais a gordura vai gerar essa glicerina mais o sabão. Se o sabão ele for feito com potássio, como, por exemplo, o sabão feito com cinzas, ele vai dar um sabão líquido. Se esse sabão for feito com sódio, como, por exemplo, esse daí da soda cáustica que eu estou falando para vocês, ele vai ser um sabão duro, vai ser aquele sabão em barra que vai sair para a gente, certo? Aqui, por exemplo, a reação. Então, ó, tem ali o nosso óleo ou gordura, que a gente já viu que ele é formado por uma parte de glicerol e as partes de ácidos graxos, e a base. A base aqui utilizada foi o hidróxido de sódio, como eu falei para vocês, seria a soda cáustica. Feita essa reação aqui, a gente vai ter a formação do glicerol, que é o nosso álcool que a gente viu lá desde o começo. Então, aqui, o hidrogênio aqui da nossa base, ele vai voltar aqui para a função álcool, vai formar o glicerol, e o grupamento que sobrou ali, o Na e o oxigênio, vai juntar em cada um dos ácidos graxos e vai formar o sabão. Então, o sabão, ele nada mais é do que uma cadeia longa de carbono, uma ligação dupla, e essa ligação aqui que vai dar uma polaridade para a cadeia. Vamos ver aqui para vocês como que isso acontece, ó. Veja aqui embaixo, ó, um sabão. Ele vai ter uma longa cadeia de ácido carboxílico, e no final ele vai ter um sal que a gente chama, que ali no caso foi o de hidróxido de sódio. Isso faz com que essa parte do sabão, essa região, seja uma extremidade polar, enquanto essa parte aqui seja totalmente apolar, porque a gente sabe que hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio, gera uma cadeia apolar. Então, o sabão, representado aqui esquematicamente, ele sempre tem uma cadeia apolar e uma extremidade polar. Essa extremidade polar é aquela que vai reagir com a água, enquanto a extremidade apolar reage com a gordura. Quando isso acontece, por exemplo, quando a gente está lavando a louça utilizando esse sabão, o que acontece? A extremidade apolar se junta na gordura, enquanto a cadeia polar interage com a água. Isso faz com que sejam formadas micelas e o sabão possa carrear, possa remover essa gordura do nosso material. É assim que o sabão atua. Então, uma superfície suja com uma substância polar, como por exemplo óleo, está ali exposta à água. O sabão é adicionado e essa parte apolar interage com essa sujeira, enquanto a parte polar interage com a água. É formada então uma micela, que é como se fosse uma gotinha de gordura em volta de sabão, e isso aí é facilmente removido pela água, porque a parte polar, desculpa, é o que vai estar exposto, e não mais a parte apolar da gordura. Esse seria o funcionamento do sabão em si. Qual é a diferença, então, de um sabão ou de um detergente? Enquanto o sabão ele é formado por um sal aqui, por exemplo, hidróxido por uma base, a gente fala ácido carboxílico de cadeia longa e seu sal, né? O detergente ele é um ácido sulfônico de cadeia longa. Então aqui a gente vai ter um grupamento que tem um enxofre. Isso faz com que o detergente se diferencie do sabão. Então o sabão vai ter um sal no final e o sabão ele é feito por um ácido carboxílico, desculpa, enquanto o detergente ele é feito por um ácido sulfônico, tem essa diferença. Se o que deu origem foi um ácido sulfônico, a gente tem um detergente. Se o que deu origem foi um ácido carboxílico, a gente vai ter um sabão, certo? Então aqui a gente viu
a classe dos lipídios. E mais uma vez, para nível de ensino médio, o que interessa para a gente é o triacilglicerol, formado por glicerol mais ácido carboxílico. É importante vocês avaliarem se essa cadeia é saturada ou insaturada para diferenciar óleo de gordura. Passando aqui, a gente viu que óleos e gorduras são matérias-primas para a fabricação de sabão, por meio da reação de hidrólise básica ou hidrólise alcalina, ou reação de saponificação. Aqui eu dei um exemplo de como essa reação acontece, o funcionamento do sabão, devido à sua parte apolar e sua extremidade polar, e como que se diferencia um sabão de um detergente, sendo que o sabão ele é feito por um ácido carboxílico de cadeia longa, e um detergente ele é feito por um ácido sulfônico de cadeia longa. A segunda parte de interesse para a gente da bioquímica seria as proteínas. As proteínas elas são macromoléculas que são formadas pela condensação de alfa-aminoácidos. Os aminoácidos, gente, é como se fosse o nosso tijolinho. Juntando vários tijolinhos, a gente vai ter uma parede. Essa parede seria a nossa proteína. E como que é a estrutura de um aminoácido? Um aminoácido, a gente fala que a gente tem um carbono aqui, que a gente chama de carbono alfa. Ligado a esse carbono, a gente vai ter um ácido carboxílico, um grupamento amina, um hidrogênio, que se você poderia representar ligando aqui para cima, e um radical. Sempre um aminoácido é ácido carboxílico, amina, hidrogênio e aí um radical. Esse radical é a única coisa que vai mudar em relação aos aminoácidos, de modo com que a gente tenha 20 aminoácidos, 12 naturais e 8 que a gente chama de essenciais. Esses 12 naturais são aqueles que o nosso corpo consegue produzir por meio de compostos da nossa alimentação. Então, o nosso corpo naturalmente consegue, mediante a necessidade, produzir esses aminoácidos naturais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir naturalmente. E por isso a gente tem que importar esses aminoácidos da alimentação. Por isso são chamados de essenciais. E aí aqui a gente vai ter, então, a característica de um aminoácido, que é chamado de alfa-aminoácido por causa desse carbono. Só para lembrar para vocês, isso já foi falado anteriormente, os aminoácidos eles são substâncias de caráter anfótero. O que significa ser substância de caráter anfótero? Quando ele está em solução aquosa, ele pode se comportar tanto como ácido quanto como base. Porque a amina é um agrupamento básico e o ácido carboxílico ele é um agrupamento ácido. Isso faz com que o aminoácido ele possa se comportar como ácido diante de uma base ou como base diante de um ácido. Por isso que ele por isso que ele tem caráter anfótero, certo? E aí, como que a gente forma a proteína? Eu falei para vocês que os aminoácidos é o tijolinho e a proteína é a parede. No meio desses tijolinhos, para formar uma parede, a gente precisa de um cimento. Qual que é o cimento? Qual que é a ligação desses tijolinhos que são os aminoácidos? É a chamada ligação peptídica. Ligação peptídica ou também ligação amídica, porque o grupo funcional que será formado será uma amida. O que acontece? A gente vai pegar um aminoácido aqui e outro aminoácido. Veja que são dois aminoácidos aqui, ó. O agrupamento R, o grupo amina, o grupo ácido carboxílico e o hidrogênio. Grupamento amina, grupamento R, que é variável, hidrogênio, ácido carboxílico. A gente vai pegar um hidrogênio da amina e o OH do ácido carboxílico. Vai juntar isso e vai formar uma água. E vai fazer a ligação entre os aminoácidos, vai fazer a ligação peptídica. Como esse agrupamento C-O-N-H é o grupamento funcional de uma amida, também pode ser chamado de ligação amídica. Então, ligação peptídica ou ligação amídica. Quando a gente junta um aminoácido com o outro, a gente não forma uma proteína ainda. A gente forma um dipeptídeo. Se a gente juntar mais um aminoácido, a gente vai ter um tripeptídeo. Se a gente juntar mais um aminoácido, a gente teria um tetrapeptídeo. Mas a partir de 4, a gente não fala mais essa numeração. A gente chama de polipeptídeo. E aí, não tem uma convenção, mas a partir de 10, 12 aminoácidos, a gente já pode falar que a gente está diante de uma proteína propriamente dita. Então, uma proteína, ela é um polipeptídeo, que é formada ali pela ligação de aminoácidos. Então, aqui, ó, a gente ligou os aminoácidos,
tem nomes, lisina, leucina, valina, alanina, glicina, enfim, a gente tem vários nomes de aminoácidos. Se a gente ligar eles, a gente vai ter uma proteína de forma linear. Essa estrutura linear da proteína, assim, só de juntar os aminoácidos, um atrás do outro, seria a nossa estrutura primária, que é uma sequência de aminoácidos. Pode começar a acontecer ligações dentro da própria cadeia de aminoácidos. E aí a gente vai ter um arranjo espacial, que seria a estrutura secundária, como se estivesse acontecendo um enovelamento. E se esse enovelamento continuar acontecendo, a gente vai ter uma estrutura terciária, que seria o máximo grau de enovelamento. Quando a gente junta mais de uma cadeia enovelada, a gente vai ter a estrutura quaternária. Por que eu estou falando isso para vocês? No nosso corpo, a estrutura terciária e a estrutura quaternária são as estruturas funcionantes das proteínas. Elas são principalmente devido a esse tipo de estrutura que as proteínas desempenham seus papéis. E aí acontece um processo que a gente chama de desnaturação, que é quando, devido a fatores externos, como por exemplo, aquecimento ou fatores mecânicos, que a proteína ela perde essa característica estrutural e volta para suas características iniciais. Então, por exemplo, quando a gente quebra um ovo, o que a gente tem ali na gema, que é a albumina, seria uma estrutura terciária ou quaternária. Seria uma estrutura que está ali na sua forma natural. Mas na hora que você cozinha o ovo, por exemplo, que você põe sobre aquecimento, essa proteína ela desnatura, ela perde essa estrutura tridimensional, passa para arranjos mais simples, e esse processo a gente chama de desnaturação. É um processo que pode ou não ser reversível, e aí também tem a perda da função em si, né? Vou dar um exemplo para vocês. Ó. O exemplo que eu dei agora do ovo cozinhando é um exemplo de desnaturação feita por aquecimento, que é irreversível. O ovo cozido não vai voltar mais ao seu estado natural. Mas se vocês pegarem a gema, ficar batendo lá, batendo com fouet, vai formar o que a gente chama de clara em neve na cozinha, né? Essa clara em neve ali, aquela espuma branca, é uma desnaturação por uma ação mecânica de ficar batendo ali o fouet, que se você deixar ali em cima da bancada, ela volta ao estado natural. Então, é uma desnaturação que é reversível. Então, a desnaturação ela pode ser reversível ou não. Ela pode ser feita por fatores mecânicos, por fatores químicos, por fatores enzimáticos. Enfim, a gente tem vários tipos de desnaturação. E essa desnaturação leva à perda da função, mas não leva à perda do valor nutricional. Então, uma proteína na sua estrutura quaternária, ela tem o mesmo valor nutricional que uma proteína na sua estrutura primária, porque os aminoácidos são os mesmos que vão ser aproveitados pelo nosso organismo. Bom, pessoal, então a gente viu já lipídios e a gente já viu proteínas. Agora a gente tem os carboidratos. Os carboidratos, eles podem ser dois tipos de função. Ou eles podem ser poliálcools e aldeído. Então aqui a gente tem uma cadeia com vários grupamentos de álcool e um agrupamento aldeído, que é o dupla OH. Ou ele pode ser um poliálcool cetona. Então a gente tem vários grupamentos OHs que caracteriza álcool, desculpa. E aí o grupamento dupla O no meio da cadeia que caracteriza uma cetona. Se ele for um poliálcool aldeído, a gente chama de aldose. Se ele for um poliálcool cetona, a gente chama de cetose. Carboidrato é aquela molécula que para o nosso corpo ela é utilizada como energia, né? A gente utiliza aí o que a gente vê no arroz, bolo, pães, enfim. É muito utilizado para a gente como energia, mas ele também desempenha outras funções. Como é formado um carboidrato? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, a gente chama de monossacarídeo. Da mesma forma que o aminoácido é o tijolinho para formar uma proteína, o monossacarídeo ele é o tijolinho para formar um carboidrato. Um carboidrato ele também é uma macromolécula, ele é formado pela união de monossacarídeos. Um monossacarídeo se unindo com outro monossacarídeo, a gente forma um disacarídeo. E quais são os disacarídeos mais importantes para vocês? É a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose, ela é o disacarídeo que é formada por meio da união de uma glicose mais uma frutose.
A lactose é um disacarídeo que é formado por meio da união de uma glicose mais uma galactose. E, por fim, a maltose é um disacarídeo formado por meio da união de glicose com outra glicose. Esses são os três disacarídeos que a gente vê comumente. A lactose a gente encontra ali em derivados lácteos, como, por exemplo, leite, queijos. Maltose a gente encontra bastante em cereais. E a sacarose aí é um dos carboidratos que a gente mais encontra em alimentos, como, por exemplo, pães, bolos, etc. Bom, da mesma forma que proteínas, se a gente unir, a gente vai dar um dipeptídeo, mas se a gente continuar unindo, a gente vai dar um polipeptídeo. Os carboidratos, se eu continuar unindo monossacarídeos, a gente vai formar um polissacarídeo. E o polissacarídeo é o que a gente chama comumente de carboidrato. Não que disacarídeos não sejam, mas polissacarídeo seria os carboidratos propriamente ditos. E eles obedecem a essa fórmula aqui, ó, CnH2ON. Veja que o nome carboidrato, ele dá pra gente essa fórmula aqui, ó. Carboidrato, se você for pensar, é um carbono hidratado. Carbono hidratado, carboidrato. Veja a fórmula, carbono hidratado, aqui é a fórmula da água. Carbono hidratado, carboidrato, certo? Mas isso aqui também não é muito relevante para vocês, não. Para carboidrato em si, o que importa aqui para a gente seria mais ou menos a aplicação biológica. Eu trouxe aqui para vocês também os 4 tipos principais de polissacarídeos que a gente encontra aí no mundo. O amido, ele é o carboidrato que os vegetais utilizam como reserva energética. Então, por exemplo, uma planta, ela tem que armazenar carboidrato. Como que ela armazena esse carboidrato? Ela armazena na forma de amido. Assim, quando tiver um período de seca, de desnutrição, ela pode utilizar essa reserva para fabricar sua energia e tudo mais. E esse carboidrato do amido a gente utiliza muito na alimentação. Então, por exemplo, uma batata, ela é praticamente amido. Ela é a reserva energética da planta. E aí a gente vai lá e come ela, uma mandioca, que mais que assim, vegetais, tubérculos em si, utilizam essa reserva energética. O glicogênio desempenharia o mesmo papel do amido, mas aí são para animais, para nós humanos, para animais em si. O glicogênio é a nossa reserva energética que fica armazenada para períodos que a gente aí está passando por necessidades de energia. A gente não está comendo, o corpo vai lá, quebra esse glicogênio, vai liberar glicose para o nosso organismo e essa glicose pode ser utilizada para fabricar energia, como vocês já devem ter visto provavelmente na biologia. A celulose é um outro polissacarídeo muito importante, ela tem um papel estrutural, ela faz parte da parede celular de vegetais. Então, aqui, por exemplo, essa planta aqui, ó, a folha, vocês viram que tem parede celular, essa parede celular ela é feita de celulose, e a gente fala de papel estrutural, né, papel de formar estruturas. A gente sabe que o nosso corpo não tem a capacidade de digerir a celulose, porque a gente não tem essas enzimas, mas ela é um carboidrato de grande importância. E por fim, a quitina que vocês veem lá na biologia, no exoesqueleto dos animais, também tem papel estrutural, ela é um carboidrato, ela é um polissacarídeo de cadeia longa, que forma aí o corpo de alguns insetos, dentre outras estruturas. Então aqui a gente tem os 4 tipos principais de polissacarídeos. Bom, de carboidratos é isso mesmo, vocês têm que lembrar que eles são poliálcoos aldeídos ou poliálcoos cetonas. Lembrar os principais tipos de disacarídeos e polissacarídeos. Lembrar que carboidratos, que eu não coloquei aqui, mas vocês já viram na biologia, podem ser utilizados para fermentação, eles são utilizados de reserva energética, eles são utilizados como o principal tipo de combustível para nossas células, dentre outras funções que eles vão desempenhar, certo? E por último, como eu tinha dito para vocês, essa aula é bastante curtinha, eu trago para vocês os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA, que são moléculas, também macromoléculas, desculpa, que guardam a nossa informação genética e são responsáveis por ditar o comportamento das células. Eu não vou aprofundar na parte biológica, mas vocês já viram na biologia, o DNA ele é o ácido desoxirribonucleico, ele contém a informação genética, ele é como se fosse a receita.
E o RNA é o ácido ribonucleico, que ele executa a informação genética. Então, é o RNA que vai lá para o citoplasma da célula colocar a mão na massa para fabricar proteínas. E as proteínas vão ser as moléculas que vão sair ali para executar funções em si. O que interessa aqui para a gente da química seria como que é a estrutura de um DNA e um RNA. E assim como a proteína teve seu tijolinho, que era o alfa-aminoácido, o carboidrato tem seu tijolinho, que são os monossacarídeos, os ácidos nucleicos também têm seus tijolinhos, que é essa estrutura aqui, ó, formada por uma pentose, que é um açúcar de 5 carboidratos, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Se for DNA, essa pentose é a desoxirribose. Se for RNA, essa pentose ela é a ribose. Qual que é a diferença da desoxirribose para a ribose? É a presença de um oxigênio nessa estrutura. Então, o DNA se diferencia do RNA por meio de um oxigênio na sua pentose. Já as bases nitrogenadas também tem diferença de DNA para RNA. Adenina, guanina e citosina são encontradas tanto no DNA quanto no RNA. No entanto, a timina ela é encontrada apenas no DNA e a uracila ela é encontrada apenas no RNA. Então, timina apenas DNA, uracila apenas RNA. Eu creio que vocês também já tenham visto isso na biologia, mas só para reforçar, estou falando aqui novamente para vocês. Bom, e como são formados os ácidos nucleicos propriamente dito? É por meio da ligação do açúcar, da pentose ali, com o fosfato de outro nucleotídeo, né, que a gente chama. Então, a gente vai ter um nucleotídeo se ligando a outro, formando os ácidos nucleicos. Essa estrutura aqui, ó, a gente chama de nucleotídeo. Um nucleotídeo se ligando ao outro, a gente vai formar uma fita simples, que seria a estrutura. Veja, ó, que nucleotídeo é o açúcar mais o fosfato mais a base. O açúcar mais a base a gente chama de nucleosídeo. A união de um nucleotídeo com o outro vai formar essa fita simples. Veja, o açúcar se ligou ao fosfato. O açúcar se ligou ao fosfato. Essa ligação açúcar-fosfato, pentose, fosfato, vai gerar para a gente uma fita simples, que é a base de formação dos nossos ácidos nucleicos. Então, por exemplo, se eu fazer essa ligação açúcar-fosfato, a gente vai estar formando o nosso RNA. O nosso DNA, ele é fita dupla, como vocês bem sabem. E essa fita dupla, ela é garantida por meio da união de bases nitrogenadas. E como é feita a união de bases nitrogenadas? Segue aquele esquema: água tônica, coca com guaraná. A adenina, A, se liga com a timina, então água tônica, por meio de duas ligações de hidrogênio. Lembre-se disso, é muito importante, cair em alguns vestibulares. A ligação entre bases nitrogenadas é feita por ligações de hidrogênios. Água tônica, duas ligações de hidrogênios ou ponte de hidrogênio, embora esse nome esteja caindo em desuso. E a citosina, ela se liga com a guanina por meio de 3 ligações de hidrogênios. Não precisa decorar de como é feita essas ligações, tá? Vocês sabem como executar uma ligação de hidrogênio. É sempre o hidrogênio no meio de dois átomos eletronegativos. Então, aqui a gente tem o nitrogênio e o oxigênio. Nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio. Propicia a formação dessa ligação intermolecular chamada pontes de hidrogênio, certo? E aqui eu trago para vocês, então, ó, se a gente ligar o açúcar ao fosfato, a gente vai ter a nossa fita simples. E se a gente fazer a ligação das bases nitrogenadas, ó, A com T, G com C, T com A, C com G, assim por diante, a gente vai formar a nossa fita dupla, que é o nosso DNA. Sempre C com G são 3 ligações de hidrogênio e A com T são 2 ligações de hidrogênio. Guanina com citosina com guanina, adenina com timina. Se essa fita ela for simples, e a gente pode ver que, por exemplo, por meio da uracila, a gente não tem um DNA, mas sim um RNA. Então, as diferenças é essa, pessoal. O DNA ele é fita dupla, enquanto o RNA é fita simples. O DNA ele tem timina, o RNA tem uracila. O DNA ele é encontrado somente no núcleo e o RNA ele pode ser encontrado no citoplasma da célula, mas essa parte é biológica, né? E é importante também vocês lembrarem que
citosina e guanina faz 3 pontos de hidrogênio, adenina e timina faz 2 pontos de hidrogênio. Essa foi a referência que eu utilizo sempre em todas as aulas, o livro do Tito e Canto. Como eu disse para vocês, é uma aula mais curtinha, uma aula mais tranquila. Eu monto uma lista de exercícios para vocês sobre essa aula, tá? Disponibilizo, mas acredito que vocês não vão ter grandes dificuldades. É um tema que vocês veem na biologia, a gente reforça aqui na química. Acredito que vocês vão tirar de letra. Essa foi nossa última aula. A gente da equipe de química está se reunindo para decidir que tipo de revisão que a gente vai fazer com vocês, né? A gente tem um tempinho aí até o Enem. E em breve aí a gente traz novidades para vocês. Muito obrigado por quem assistiu. Um grande abraço para vocês e boa noite. Tchau, tchau.